Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 420, sermão pregado na manhã de domingo, 24 de novembro de 1861, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, New Wington, Londres, Inglaterra. Spurgeon tinha 27 anos quando pregou este sermão. Mas quando as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão as enxotava. Gênesis 15, verso 11. Poderíamos utilizar este texto, se quiséssemos, como uma imagem da facilidade com que a fé repele todos os ataques feitos a Cristo, o grande sacrifício da nova aliança. Ainsworth nos diz que a palavra original, que traduzimos como enxotava, tem a força de afastar ou soprar elas, como se com um simples sopro essas aves, abutres e águias fossem imediatamente afastadas dos corpos das vítimas. A fé sabe como, quando os abutres céticos e blasfemadores, quando águias especulativas descem para atacar o sacrifício de Cristo, afastá-los com apenas um sopro de sua respiração. Sabemos em quem temos crido. Que a terra trema, nossa confiança nele não pode ser abalada. Ele é para nós uma pessoa tão real quanto nós mesmos. Até poderíamos duvidar de nossa própria existência, mas de Jesus, seu poder, seu amor, seu precioso sangue, sua expiação prevalente, não ousamos duvidar. Um sopro da respiração da oração e perguntas e objeções se dissipam. Um sopro da respiração da fé santa em louvor e todo ataque cético é dispersado ao vento, pelo menos no que nos diz respeito. Quando essas aves descem sobre o corpo de Cristo, como Abraão, pela fé nós as sopramos para longe. Mas não pretendo usar o texto com tal objetivo esta manhã, embora alguém pudesse legitimamente fazê-lo. Parece-me representar nosso dever quando pensamentos perturbadores invadem a santidade de nossa santa adoração. Aqui está Abraão. Ele matou as vítimas conforme a ordem divina. Ele as colocou em seus lugares conforme a regra celestial. Ele está esperando até que Deus sobre aquelas vítimas desça e passe entre elas e ratifique a aliança. Mas enquanto isso, os urubus, águias e abutres sentem o cheiro do corpo de longe e se apressam para devorar a carne do boi e do carneiro. Abraão os enxota para que seu sacrifício não seja estragado e ele possa ter verdadeira comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, nunca tentamos adorar a Deus sem encontrar algumas dificuldades no caminho. Como diz o hino, muitas e várias dificuldades encontramos ao chegar ao trono da misericórdia. Nós, em nossas assembleias, somos como os anjos nas suas. Quando os filhos de Deus se reuniram, Satanás também veio entre eles. Descobrimos que onde quer que estejamos, em que estado de espírito e com que fervor tentemos adorar a Deus, há um servo conosco que deve ser mandado ficar ao pé da montanha, enquanto nós vamos adorar a Deus lá no cume da montanha. Ou então, nossas ofertas não serão proveitosas para nós mesmos, nem aceitáveis diante de Deus. Eu tentarei esta manhã, ao lidar com este assunto, primeiro enumerar algumas dessas aves imundas que vêm continuamente perturbando nossa paz e perturbando nosso serviço. Em segundo lugar, mostrar a necessidade de afastá-las. E em terceiro lugar, como devemos fazê-lo. Primeiro, então, vamos mencionar alguns desses intrusos bem conhecidos que perpetuamente atormentam nossa paz e perturbam nosso serviço. Primeiro, há pensamentos ímpios, filhos de Satanás. Estes não respeitam lugares sagrados. A santidade do nosso recinto foi violada por pensamentos de luxúria. A dignidade do trono da misericórdia não foi suficiente para reprimir as vis insinuações de blasfêmia. A maldade, embora não habite mais no coração do crente,
ainda procura encontrar abrigo ali e muitas vezes consegue seu intento, pois fica como um viajante durante uma noite, permanecendo o suficiente para estragar nossa devoção e impedir que tenhamos alegria em comunhão com Deus. Você não encontrou esses pensamentos intrometendo-se nesta casa e no domingo coisas impiedosas não o afligiram? No próprio santuário de Deus, você não encontrou os filhos de Belial ainda te atormentando? Você queria louvar a Deus, talvez um trecho de alguma música ímpia sugeriu-se a você. Você queria orar a Deus, mas em seu acesso ao trono da misericórdia, você encontra alguma dúvida demoníaca. Você queria ouvir a voz de Deus com toda atenção, mas tentações ímpias te distraem. E você queria agradecer a Deus com toda a sua alma, mas a loucura vem para fechar sua boca e impedir seu louvor. Até mesmo os melhores santos precisam levantar seus escudos para repelir os dardos inflamados de Satanás. No melhor terreno, já arado com o arado do evangelho, Satanás espalhará a pior semente. Joio surgirá no campo mais fértil de Deus. Haverá manchas até em nossas festas solenes. Haverá essas aves sobre nossos sacrifícios mais sagrados. Mas devemos resistir resolutamente a essas hárpias. Esses malignos não devem ser permitidos em nenhum momento, e muito menos no serviço de Deus. Devemos nos proteger contra eles em todos os momentos e em todas as estações, mas muito mais quando estamos na presença daquele que diz: tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Em companhia desses abutres imundos, vão aquelas águias devoradoras, chamadas pensamentos mundanos, que surgem da força do hábito. As rodas estiveram girando nos últimos 6 dias nessa direção. Não é tão fácil reverter a ação e fazê-las seguir na direção oposta. Temos estado afundando no barro pegajoso dos negócios diários. Não é muito fácil para a alma que está aderindo ao pó se erguer imediatamente em direção ao céu. Não é de admirar, quando você tem tantas coisas para pensar nesta era de competição, que o livro caixa deva ficar ali na frente do banco em vez da Bíblia. E que às vezes o livro diário deve entrar quando sua mão segura o livro de hinos. Ou que você esteja pensando em uma dívida ruim ou em uma conta longa que é bastante incerta, em vez de meditar sobre a fidelidade de Deus e sobre perdões comprados com sangue. Esses negociantes molestam o próprio templo e nem sempre temos o flagelo de cordas pequenas para expulsá-lo, nem a presença comandante do Salvador para dizer: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de venda. Quantas mães vêm aqui com todos os seus filhos nos ombros e na mente? Quantos pais vêm aqui com pensamentos sobre onde deve matricular seu filho mais velho ou o que acontecerá com sua filha mais nova? Quantos comerciantes entram e cada vento que faz as vidraças tremerem lembra-lhes de seus navios no mar? Quantos agricultores estão pensando em suas terras e os lampejos intermitentes de sol e as chuvas que retornam os fazem lembrar de seu gado e suas safras? Lojas e barracas, alqueires e balanças, sedas e algodões, cavalos e vacas e até coisas mais mesquinhas se intrometem em sua casa, ó Rei dos Reis. Irmãos, quantos de vocês se entregam a eles? Espero que não haja nenhum de vocês que mantenha seus livros de contabilidade no domingo, mas como isso é comum em Londres. Há alguns que fecham suas lojas na frente e as mantêm abertas atrás, como se servissem ao diabo e enganassem o Senhor. Se vocês atualizam seus registros no domingo, por que não abrem sua loja logo? Pois vocês podem muito bem estar na loja quanto no escritório, pois o pecado é o mesmo. Apenas agora vocês acrescentam hipocrisia a isso, ao fingir servir a Deus quando não fazem. No entanto, quantos há verdadeiros crentes em Cristo que desprezariam olhar o livro caixa no domingo, mas suas mentes estão sobrecarregadas com contas, e devedor e credor estarão continuamente acertando balanços em sua mente. Alguns crentes no domingo à tarde estarão falando sobre o estado dos mercados e perguntando: o que você acha da alta e baixa das ações na Bolsa de Valores? Quando esta terrível guerra americana vai acabar? Quando é provável que as fábricas de Manchester obtenham pleno emprego com a chegada de navios cheios de algodão? Ou como Luís Napoleão pagará suas dívidas? Quando eles vêm para a casa de Deus à noite, eles se perguntam por que não conseguem se entender com o pregador,
O pregador pode se perguntar como poderia ser útil para tais ouvintes. Eles se perguntam por que o domingo não é um refrigério para eles, mas como é provável que seja quando eles continuam em seus empregos mundanos, entregando seus corações realmente ao mundo, embora professando dar sua presença corporal ao serviço de Cristo. Além de pensamentos ímpios e mundanos, outro grupo de corvos vai crocitar sobre nós. Quero dizer pensamentos ansiosos, que são os frutos de nossa incredulidade. Diz um, como posso evitar? Se você conhecesse minha condição nos negócios, não se maravilharia que a preocupação venha hoje. Perda após perda, continuamente retrocedendo, embora com energia e perseverança eu busque progredir. Uma família grande, uma conexão outrora extensa, o medo constante da ruína. Como posso esperar afastar pensamentos ansiosos e cuidadosos no dia do descanso ou nos momentos de oração e meditação em casa? Meu irmão, eu poderia elaborar muitas desculpas por você, muitas racionalizações, mas enquanto engendrasse desculpas e racionalizações, deixe-me lembrá-lo de que está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É evidente que da parte de Deus e de sua ordem para nós, não há necessidade de você carregar esse fardo, porque as coisas não ficarão piores por esse dia de descanso ou momentos de meditação e oração em casa. E na verdade, nossa ansiedade não resolverá problema algum em momento algum. E certamente as coisas não ficarão melhores por esse dia abençoado ser desperdiçado, se preocupando e afligindo-se. E se o fardo for pesado, não foi suficiente carregá-lo 6 dias? Por que você precisa carregá-lo no 7º? E se o trabalho for árduo, e vamos admitir que seja, não é mais razão para você encurtar as horas de seu trabalho e não dar todos os 7 dias a ele, mas deste dia derramar seu coração diante de Deus, esvaziar seus problemas aos pés dele, fazer o que ele ordenou e que deveria ter sido feito durante toda a semana, e agora finalmente deixar nas mãos de Cristo suas dificuldades e suas provações, acreditando que ele conhece todas elas e sabe como fazer todas elas trabalharem para o seu bem. Esses cuidados preocupantes devem ser afastados, assim como os pensamentos ímpios, pois todas essas coisas os gentios buscam. Mas às vezes, em nossas orações e em nossa adoração de domingo, seremos perturbados por aqueles corvos carniceiros chamados pensamentos irritantes, a prole de nossa vaidade. Vou apenas mencionar alguns deles que você talvez ache um pouco estranhos, mas não tem dúvidas de que você os conhece. Às vezes, uma irmã vem para adorar e ela nota porque a senhora fulana está vestida de forma diferente do que estava no domingo passado e ela está usando um novo chapéu como já tinha usado outro novo no domingo anterior. Alma tola, ser atraída como uma borboleta por cores e flores. Então, olhe para lá, irmão. Há o fulano sentado na galeria oposta que ele não queria ver hoje, pelo menos, pois não gosta do homem e sente que sua simples presença é um detrimento e um obstáculo para a possibilidade de devoção. Ou talvez, meus irmãos, quando vocês entraram, houve algum pequeno engano na porta, ou quando nosso amigo chegou ao banco, ele o encontrou ocupado por outra pessoa, ou ele não está ocupando exatamente o lugar da porta onde gosta de sentar, ou talvez ele esteja em um lugar inconveniente. Você sabe que são todas trivialidades, completas trivialidades, as coisas mais desprezíveis, mas quantos há que se irritam com elas? E por quê? Porque tem uma opinião tão elevada de sua própria dignidade que acham que essas pequenas coisas não devem ser suportadas por eles. Não, Senhor, o corredor deveria ser alcatifado por onde você passa. Deveria haver sempre um almofadão de ar fornecido gratuitamente para você. Deveria haver porteiros de propósito para mostrar-lhe o assento. E quando você estiver lá, toda pessoa objetável na congregação deveria ser removida e tudo deveria ser feito para o seu conforto pessoal. Tua comodidade deve ser a prioridade da terra e do céu. Não, eu não sou tão tolo assim. Eu não sei disso, meu caro Senhor. Há o germe disso na maioria de nós. Queremos tantos desses pequenos pontilhados e se não formos devidamente honrados, não podemos adorar com conforto. O pensamento de ver Deus e desfrutar da luz de sua face não tem poder suficiente sobre os corações carnais de alguns para fazê-los esquecer todas as pequenas inconveniências que devem ocorrer em grandes assembleias e em uma grande casa como esta em que estamos reunidos.
Há almas de temperamento irritadiço que não conseguem adorar porque alguma ninharia que não vale um momento de atenção perturbou suas mentes. Agora, esses sentimentos devem ser combatidos. Essa vaidade não deve ser permitida em nenhum de nós. Devemos denunciá-la e expulsá-la, pois só nos torna pequenos aos olhos dos outros. E se pudéssemos nos ver, nos tornaria desprezíveis aos nossos próprios olhos. Bendito seja o seu nome. Quando uma alma está com fome, pouco importa como ela obtém sua comida. Quando um coração está realmente decidido a encontrar Cristo, o homem se importará pouco com seu conforto ou desconforto. Apenas deixe a verdade de Jesus entrar na sua alma. Apenas deixe-o ser exposto a um sermão cativo à palavra de Deus. Deixe-o alimentar-se de sua medula e sua gordura, e ele dirá: prefiro ser porteiro. E esse é um cargo muito desagradável para qualquer um, se algum de vocês tentasse. Encontraria muito inconveniente adorar a Deus depois de ter mantido a porta da tenda do encontro com muitas pessoas reclamando o tempo todo. Prefiro ser porteiro na casa de Deus do que habitar com conforto e facilidade nas tendas dos ímpios, diz Davi. Mas mencionarei uma ninhada de águias que assombrará o Monte Sião. Quero dizer, as ansiedades eclesiásticas. E o que quero dizer com isso? Bem, às vezes, quando nossas mentes deveriam estar perfeitamente livres para adorar a Deus, assuntos da igreja, talvez diferenças na igreja, se impõem sobre nós. O diácono pensa que pode se preocupar um pouco com algo que ocorreu com os pobres. O presbítero pensa que seria justificável estar pensando sobre o caso de tal e tal indivíduo refratário, cujo caso o tem preocupado. O membro pensa que pode se preocupar com a falta de interesse do ministro. O ministro pensa que pode gemer porque alguns nas galerias não se juntaram à igreja. E observe, todas essas são coisas boas em seus lugares, mas não tem nada a ver conosco quando vamos à casa de Deus para adorá-lo. Então, esses pássaros, mesmo que sejam como os pardais que constroem sob as beiradas do altar, devem ser expulsos, pois até nos livrarmos de todos eles, não encontraremos o dia de descanso como deveria ser, nem nossa adoração será aceitável diante do trono de Deus, nem nossas próprias almas tirarão a alegria que deveriam ter do culto e da presença do Senhor. Provavelmente, nesta descrição, ainda não toquei em seu caso, mas não tentarei novamente, pois acho que você pode se lembrar muitas coisas que o assombram. Muitos navios foram construídos aqui sem um estaleiro seco. Muitos carregamentos de milho foram vendidos aqui sem um saco de amostra. Muitos acres foram plantados nessa capela. Muitas centenas de cabeças de gado foram vendidas aqui. Muitos teares foram postos a funcionar. Muitos navios foram navegados. Muitas fachadas de lojas foram construídas e muitos prédios foram erguidos quando você poderia estar adorando a Deus, mas a tua mente estava em outro lugar. Pois em toda a nossa adoração há aqueles que estarão enviando suas mentes vagueando por montanhas de vaidade, quando deveriam estar sentados quietos para ver e entender a salvação de Deus. Descrevi os pássaros, indiquei os intrusos, levantei o clamor contra eles. Deixe-me agora tentar incitá-los a expulsá-los. As preocupações perturbadoras devem ser afastadas primeiro para o seu próprio bem. Irmãos, alguns de nós ficaram alarmados ao ver como os hospícios para lunáticos estão precisando de novas alas em todos os lugares e o número de internos aumentando tão rapidamente. Se houver uma razão acima de todas as outras para isso, arrisco a afirmar que é a negligência de descansar em Deus. De não conseguirmos descansar nem no momento de um culto, que dirá no correr dos dias cheios de ocupação. Nenhum cérebro humano pode suportar os trabalhos perpétuos dos negócios, a menos que saiba como pausar e lubrificar a máquina ao direcionar a mente para outra direção. Aqui temos comerciantes cujos cérebros são exercitados desde o momento em que se levantam até o momento em que vão descansar. Sim, até seus sonhos são perturbados por grandes esquemas e planos e lucros. E então, quando chega o primeiro dia da semana, eles ainda estão planejando. Em vez de parar e permitir que os cavalos da mente descansem, para que possam recomeçar no próximo dia útil, em frente, em frente, em frente. E então eles se perguntam por que as pobres criaturas no final se cansam de tanto trabalho ou até mesmo morrem no caminho.
Castigue-os como quiser, suas mentes não podem ficar sempre nessa tensão. Nós, cujo trabalho mais árduo é neste dia, e que descobrimos que as grandes preocupações de uma igreja tão grande como esta nos seguem até a cama e que todos os dias da semana estamos ocupados com isso, achamos ser um dos nossos mais severos testes resistir ao medo de que nossa razão possa vacilar. Pois é muito difícil para qualquer homem, mesmo para o ministro de Deus, estar sempre pensando, sempre trabalhando, mesmo que esse trabalho seja para Deus mesmo. Você sabe o que Salomão diz? Ele diz: se o ferro estiver cego e ele não afiar a borda, então ele deve aplicar mais força. Mas a sabedoria é lucrativa para dirigir. Com o que ele quer dizer que, se o homem parasse e afiasse sua ferramenta, ela estaria afiada e ele não precisaria gastar metade da força, enquanto faria muito mais trabalho. Mas aqui, vocês têm alguns que pensam que o domingo deve ser todo trabalho, trabalho, trabalho. Chegam em casa e continuam pensando em trabalho e diversão. Em Deus, não. Em Deus, muito pouco. Em vez disso, se eles parassem para afiar a borda da ferramenta, fariam muito mais no final, enquanto sua alma não se desgastaria tão rapidamente. Você já ouviu pessoas dizerem: prefiro me desgastar do que enferrujar. Não há necessidade de nenhum dos dois. Se tão somente mantivermos este dia de descanso como um descanso perfeito para nosso coração e alma, mas isso nunca poderemos fazer a menos que amemos a Cristo, pois um domingo de descanso centrado em Deus é impossível para um homem não convertido. Se tão somente, como cristãos que descansam em Cristo, mantivéssemos este primeiro dia de descanso, dando a nossas almas um descanso completo, não haveria medo de a mente fraquejar e a ansiedade dominar. Trabalharíamos mesmo até uma boa velhice, e então morreríamos em paz, e nossas obras nos seguiriam. Um cristão que não descansa em Deus é uma contradição de termos. Não posso esperar que você acredite em mim se eu disser que pode conduzir seus negócios todos os dias da semana, sem preocupações, sem diligência, sem muito pensamento ansioso. Devemos ser diligentes nos negócios, e você deve colocar ambas as mãos no volante se quiser fazê-lo girar. Mas deixe o volante de lado hoje. Tenha horas em todos os dias em que tuas mãos estejam fora do volante. Acabe com isso. Você enlouquecerá, ou se não chegar a um clímax tão triste quanto esse, destruirá seu conforto, destruirá a agudeza de seus poderes mentais, viverá com a mente perturbada e sobrecarregada, se não lhes der descanso diariamente em Deus e num dia como hoje. Eu não sou pregador do antigo sábado legal. Aqueles que são mestres da lei insistem nisso o suficiente. Quanto a mim, sou pregador do Evangelho e me alegro que os crentes não estejam debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um mundano está sob a lei e é seu dever lembrar o sétimo dia, mantê-lo santo, pois assim corre a lei que é seu feitor. Mas eu não estou sob a lei e, portanto, mantenho este dia, não o sétimo, mas o primeiro dia da semana, no qual meu Salvador ressuscitou dos mortos. Guardo não pela lei, mas pela graça. Guardo não como um jugo servil, não como um dia em que estou acorrentado e atrapalhado com restrições contra a minha vontade, mas um dia em que posso ter prazer santo em servir a Deus e adorar diante do seu trono em comunhão com meus irmãos. O sábado do judeu é para ele uma tarefa. O dia do Senhor do cristão, o primeiro dia da semana, é para ele uma alegria, um dia de descanso, de paz e de ações de graças. E se vocês, homens cristãos, puderem afastar diligentemente todas as distrações para que possam realmente descansar hoje, será bom para seus corpos, bom para suas almas, bom mentalmente, bom espiritualmente, bom temporalmente e bom eternamente. Deixe-me dar-lhe uma segunda razão. Você descobrirá, se puder descansar perfeitamente, afastando esses maus pensamentos quando estiver adorando a Deus, que fará seu trabalho durante os outros dias da semana muito melhor, porque eles serão um culto ao Senhor. Era uma velha tolice papista tentar prever que tipo de tempo haveria pelo tempo no domingo. Se chover antes da missa, choverá mais ou menos durante toda a semana. Agora, não acreditamos literalmente nisso, mas acreditamos espiritualmente. Se você tem um mau dia de domingo ou uma má hora de meditação diariamente, terá uma semana ruim. Mas se tiver um bom dia de descanso, encontrará bem-estar com suas almas e mentes durante toda a semana.
Não que ficará sem problemas durante toda a semana. Isso não seria bom para você, mas você nunca estará sem graça durante a semana. Então, as lutas não se tornariam ansiedade e depressão. Se tiver paz e comunhão com Deus no domingo, não ficará sem paz na segunda-feira. Os antigos puritanos costumavam dizer: o primeiro dia da semana era o dia de mercado. E você sabe que nas aldeias do interior, naquela época, havia menos lojas do que há agora. Eles iam ao mercado para abastecerem-se para a semana. E se a boa esposa comprasse uma pequena quantidade de queijo ou carne, então eles teriam uma dieta frugal durante toda a semana, até o próximo mercado. Assim é conosco. Este é o nosso dia de mercado, e se ganharmos e nos abastecermos espiritualmente pouco hoje, teremos uma dieta magra nos outros dias. Não me diga que você não consegue ter descanso, comunhão e paz neste dia e consegue ter durante a correria da semana. Mas se conseguirmos carregar bem a cesta, se tivermos motivo para dizer: o Senhor satisfaz minha alma com fartura e fez meu espírito se deleitar em sua palavra, você descobrirá que durante a semana sua paz será como um rio e sua justiça como as ondas do mar. Então, deixe-me lembrar você em seguida que o caráter deste dia exige que você se livre desses pensamentos. Este é o dia em que Deus disse: haja luz e houve luz. Este é o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. A expiação consumada de Cristo pôs fim ao pecado e trouxe uma justiça eterna neste dia abençoado. Este é o dia em que o Espírito Santo desceu do céu, o dia em que o vento impetuoso e as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos. Portanto, de acordo com o costume apostólico, guardamos este dia como o dia da luz, o dia da ressurreição, o dia da descida do Espírito Santo, o Consolador. Agora, é inconsistente com um dia assim, o dia da luz, estarmos em trevas. É inconsistente com o dia da ressurreição estarmos remexendo neste túmulo do mundo. É inconsistente com este dia da descida do Espírito estarmos pensando em coisas carnais e esquecendo das coisas que estão acima. Era uma tradição romana que na manhã de Páscoa o sol sempre dançava. E para mim, neste dia, quando Jesus ressuscitou e deixou os mortos, se o sol não dança, nosso coração dança. E se o mundo não está vestido de luz solar, ainda assim nossa alma está. E se hoje o mar não bate palmas de alegria, ainda assim nossas vozes entoam salmos alegres. Este não é o dia da escravidão. Vá você sob o chicote de Moisés, quem escolheu fazê-lo. Este é o dia da liberdade e do prazer, o dia da paz, da calma, do descanso e da tranquilidade. Trabalho e pensamentos de trabalho, dúvidas, medo, legalismo, autojustiça, são todos inconsistentes com o espírito do dia, pois Cristo disse: está consumado. Portanto, devemos cessar de trabalhar também, não apenas com nossas mãos, mas com nossas almas. Não trabalhando mais pela vida, pois ela é dada. Não trabalhando mais pela justificação, pois ela está concluída. Mas hoje descansando em Cristo, pois está consumado, e encontrando paz nele, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixando todas as nossas preocupações com Ele, pois nada pode nos separar do amor de Cristo. E então, entregando nossas almas a um dia santo, glorioso e vitorioso, que será uma preparação para o gozo eterno do banquete perpétuo dos glorificados à mesa de Deus no céu. Agora, por esta razão, porque são tão inconsistentes com este dia, rogo-lhe que se livre de todos esses pensamentos repugnantes. George Herbert colocou tudo o que eu poderia dizer e muito mais em 2 ou 3 de seus versos peculiares, que eu lhe darei. Os outros dias e tu compõem um só homem, de quem és a face, batendo nos céus com tua fronte. Os dias de trabalho são a parte de trás, o fardo da semana repousa ali, fazendo todo se curvar e inclinar, até que apareça tua libertação. Os domingos são os pilares, nos quais o palácio do céu está arqueado. Os outros dias preenchem o espaço livre e o quarto oco com futilidades. Tu és um dia de alegria. E onde os dias úteis arrastam-se pelo chão, teu voo é mais alto, como o teu nascimento. Deixe-me te receber na fronteira, saltando contigo de 7 em 7, até que ambos, sendo lançados da terra, voem de mãos dadas ao céu.
Esse é o verdadeiro modo de viver, saltando de 7 em 7, passando pelos 6 dias, para que possamos voltar mais uma vez ao sólido lugar de descanso do dia de descanso. Que assim seja com vocês, irmãos. E quando os pássaros descerem sobre o sacrifício, afastem-nos. Outro argumento: o indulgenciar de pensamentos vãos ou ansiosos quando estamos envolvidos no culto a Deus deve ser combatido, porque deve ser penoso para o Espírito Santo. Como podemos esperar ter sua presença e sua assistência se não lhe dermos nossos corações? O bom puritano Thomas Menton disse: se um homem enviasse em seu lugar para o culto um boneco recheado de palha, seria considerado um insulto. Mas ele poderia muito bem fazer isso, como ir lá pessoalmente com sua mente recheada de vaidades, como muitos fazem. Não é esse um crime antigo? Este povo se aproxima de mim com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Você consegue conceber o bastante para fazer longas orações se sua mente estiver ocupada o tempo todo com a casa da viúva ou buscando a aprovação dos homens? É vão para nós trazer essas oferendas a Deus, pois o que ele exige é: meu filho, dê-me teu coração. Como o Senhor, o Altíssimo, pode aceitar o sacrifício onde o coração não é encontrado? Era considerado um dos piores presságios nos sacrifícios romanos se os adivinhos descobrissem que a vítima não tinha coração. Assim, sempre será um mau presságio para nós se em nosso culto nosso coração não estiver voltado para Deus e intensamente engajado em seu serviço. Ó Espírito de Deus, quantos de nós perdemos nosso conforto e a alegria e a paz de nossa fé e estamos cheios de ansiedade e medo, porque quando estávamos de joelhos ou envolvidos em cânticos sagrados ou ouvindo a palavra, obrigamos nossos pensamentos a ficar em casa e eles não vieram se inclinar ao Altíssimo. O que você acha? Se você estivesse na presença de um rei, ele consideraria decente se você esquecesse porque foi até lá? Se enquanto você oferecesse sua petição, sua mente estivesse envolvida em outros assuntos, ou se você virasse as costas para ele para olhar pelas janelas enquanto sua majestade falava com você? E o que você está fazendo quando sua alma está olhando para a mundanidade, enquanto o próprio Deus está falando com você e sua palavra está sendo lida em seus ouvidos? Isso é insultar o Altíssimo. Os anjos cobrem seus rostos e nossos olhos estão vagando. Os anjos se curvam diante dele e continuamente clamam: Santo, Santo, Santo. E vamos insultar a majestade divina vindo aqui com pensamentos ímpios ou com ansiedades profanas no coração, não cobrindo nossos rostos, mas permitindo que eles recebam tudo o que a luz do dia pode revelar-nos da vaidade, do engano e da ansiedade? Ó Deus, dá-nos conhecer o que Tu és, então entenderemos como Tu és adorado em espírito e em verdade. Vou acrescentar mais uma vez: esses pensamentos e cuidados devem ser afastados, pois se você não lutar contra eles, eles aumentarão e se multiplicarão. Este é um hábito crescente. Não tem que reclamar nesta congregação de qualquer falta de atenção durante o culto, mas tive a dor de ver assembleias onde o olhar errante foi indulgente, até que no final seria tão agradável e talvez tão proveitoso dirigir-se a um monte de tijolos como dirigir-se às pessoas que estavam reunidas. Eles entram de maneira displicente, alguns deles meia hora depois que o culto começou, e em alguns, onde o hábito piorou cada vez mais, o ministro geralmente sabe quando parar, porque vê os amigos chegando para ver os outros irem para casa. Eles chegam gradualmente mais tarde e ficam cada vez mais descuidados com o que é proferido, até que um anjo do céu mal os faria manter os olhos abertos e um profeta enviado por Deus não poderia mexer em suas almas impassíveis. A força do hábito é como a velocidade de uma pedra caindo, aumenta em proporção cada vez maiores. Se eu tiver indulgenciado um pensamento descrente, sempre haverá outro para segui-lo. Se eu permitir algum pequeno distúrbio na congregação me capturar e distrair meus pensamentos, haverá outro, e outro, e outro, até eu estar na condição lamentável de um ministro que preferia sua congregação quase vazia. E será assim com vocês. Devemos lutar contra isso. Devemos nos livrar desses pensamentos preocupantes. Devemos afastar esses pássaros do sacrifício. Fora com vocês. Fora com vocês. Não podemos tê-los aqui. Devemos e vamos adorar a Deus.
E se um esforço não nos der o suficiente, devemos tentar novamente, pois deve ser feito, ou então destruiremos nossa paz e tornaremos o domingo tão difícil quanto qualquer outro dia da semana, enquanto o serviço de Deus será para nós uma vaidade e para Ele uma oblação vã. Agora então, por último, tentarei mostrar brevemente como fazer isso. E começamos dizendo, em primeiro lugar, coloque seu coração nisso, pois quando a alma está determinada em uma coisa, então é provável que a realize. Vá à casa de Deus dizendo: devo dedicar minha alma a assuntos eternos hoje e o farei. Minha alma clama por Deus como um cervo sedento no deserto brama pelos riachos de água. Ó Deus, meu coração está fixo hoje. Devo acabar com a terra, devo começar com o céu. Devo dizer a todas as preocupações: fiquem quietas. E devo dizer à minha alma: acorde, minha glória, desperte, saltere e harpa. Eu mesmo acordarei bem cedo para louvar a Deus. E quando a alma está assim determinada na questão, metade da batalha já está vencida e a vitória quase ganha. Mas quando você fizer isso, lembre-se a seguir: deixe a preparação do seu coração antes de vir ao sacrifício ajudá-lo quando você estiver lá. Nos dizem que os homens não devem pregar sem preparação. Concedido. Mas acrescentamos: os homens não devem ouvir a pregação sem preparação. Qual você acha precisa de mais preparação, o semeador ou o solo? Eu gostaria que o semeador viesse com mãos limpas, mas gostaria que o solo fosse bem arado e gradeado, bem revirado e os torrões quebrados antes que a semente fosse lançada. Me parece que há mais preparação necessária pelo solo do que pelo semeador, mais pelo ouvinte do que pelo pregador, mas isso é esquecido. Os homens vão ao mercado já decididos sobre o que querem vender e o que vão comprar, e prestam atenção em como estão os mercados e agem de acordo. Mas os homens vêm a esses lugares de adoração, eles não sabem sequer o que querem. Eles vêm, mas não sabem para quê. Talvez seja para ver o lugar, ou ouvir o pregador, ou encontrar amigos, e vão embora e não têm nenhum lucro espiritual. Como poderiam? Qual seria o lucro de um homem na bolsa de valores se ele fosse lá sem um propósito e ficasse lá sem cuidar de seus próprios interesses? Prepare o seu coração em particular com comunhão com Deus e você terá comunhão com Ele em público. Encontre-se com Deus em tua casa e você o encontrará na casa dele. E se o pregador não o beneficiar, não é o pregador que você veio buscar, mas o seu Deus. Seja apenas vigilante e você encontrará o Deus dele no hino ou no capítulo. Seu coração deve estar em um estado correto antecipadamente. Vocês sabem, irmãos, se você tem um lago e a água está toda agitada, pode haver um cedro em suas margens, mas não pode haver um reflexo perfeito quando a água está perturbada. Mas quando a água está clara como vidro, então tudo o que está na margem é refletido. Vocês devem trazer seus corações calmos e tranquilos à casa de Deus, ou então não pode haver um reflexo ininterrupto da imagem de Deus em seus espíritos. Procurem vir aqui como uma noiva adornada para o seu marido, como convidados de um casamento indo para a festa de casamento com suas vestes, esperando que eles se alegrem. Venham aqui como famintos, implorando por comida, e almas sedentas, ansiando pela água da vida. Mas feito isso, acima de tudo, clame ao Espírito de Deus por ajuda para fazer seu espírito descansar. Você tem problemas, Ele é o Consolador. Você tem fraquezas, mas o próprio Espírito também ajuda nossas fraquezas. Você tem pecados, mas o Espírito de Deus aplica o sangue de Cristo que fala paz, dando-lhe descanso na consciência. Clame a Ele, como uma criança pequena clama aos pais quando tentou algo que não consegue realizar. Diga: meu Pai, me ajude, eu gostaria de adorar a Ti. Capacite-me a fazer isso. Eu gostaria de Te ver. Toque meus olhos com colírio celestial. Eu gostaria de Te ouvir. Abra meus ouvidos hoje para a Sua voz e os cere para tudo mais. Eu gostaria de me alimentar de Ti. Senhor, abra meus lábios para Ti, o pão do céu, e deixe-me me alimentar de nada além de Ti. Feito isso, Ele é um Deus que ouve a oração e Ele lhe concederá o desejo do seu coração. Então, quando você tiver feito isso e vier à casa de Deus, continue buscando permanecer no mesmo estado de espírito, lembrando em cuja presença imediata você está.
Um jovem espartano segurava o incensário em um sacrifício quando Alexandre estava oferecendo uma vítima. Aconteceu que, enquanto ele segurava o incensário, uma brasa quente caiu em sua mão. O jovem ficou parado e não recuou, para que, por qualquer expressão ou grito, o sacrifício não fosse perturbado. Pois ele disse que estava na presença de Alexandre e não queria que o sacrifício fosse interrompido por ele. E assim, ele suportou a dor da brasa ardente. Lembremo-nos desse jovem espartano, acrescentando ao que ele disse: estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, se houver algo que nos incomoda, suportemos isso sem vacilar, pois estamos diante daquele para quem é abençoado sofrer e que certamente recompensará aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Está escrito em Joséfo que certos sacerdotes judeus, no momento da tomada do templo, estavam de pé no altar. Eles balançavam de um lado para o outro os incensários sagrados e ofereciam suas orações e suas vítimas. Os romanos invadiram, espada na mão, houve gritos e choros, assassinatos e mortes. O pavimento foi manchado de sangue, mas os sacerdotes não deram a menor atenção, nem se afastaram do seu sacrifício, até que por fim foram eles mesmos mortos. Por algo de sua devoção a Deus, para que nem mesmo a morte interrompesse nossos cânticos. Mas quando vier, nos encontre envolvidos em meditação, louvando grandemente nosso grande Criador, esperando sua glória e aguardando sua aparição. Muitos exemplos poderíamos citar da atenção que os pagãos supersticiosos dedicavam à sua adoração. Seremos inferiores a eles na realidade e sinceridade de nossa adoração ao Deus Altíssimo e Santo? Não, mantenhamos nossas mentes sempre fixadas em contemplar a face de Deus. Assim busquemos afastar os pássaros do sacrifício. Outro meio que lhes darei: cuide para que sua fé esteja em exercício ativo. Caso contrário, você não poderá afastar esses pensamentos. Descanse no Senhor e espere pacientemente por Ele. Fique quieto e saiba que Ele é Deus. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derramem seus corações diante dele. Espere no Senhor, tenha coragem. Dependa do seu poder e sua sabedoria, e assim você não terá pensamentos para incomodá-lo sobre o que comerá, ou o que beberá, ou com o que se vestirá. Mas como os pássaros do ar que mantêm um cântico eterno, os lírios do vale que mantêm um sábado perpétuo, assim você cantará e descansará, e Cristo será glorificado em você. Tenha cuidado também para frequentar um ministério, uma igreja local que te afaste da terra, que te leve para as pastagens das Escrituras e não misture em tua comida o humanismo secular de nossa cultura, pois existem alguns ministérios mortos que tornam o dia de domingo mais intolerável do que qualquer outro dia da semana. Tais são os ministérios controversos nos quais o cérebro é posto para trabalhar e exercitado e perturbado com perguntas, dilemas e contendas de interesse de homens meramente naturais e não espirituais. Homens regenerados têm fome do céu e não da terra, da voz de Deus e não do barulho da cultura e de mentes inimigas de Deus. O homem regenerado não está interessado nas opiniões humanas, nem mesmo a sua própria, pois ele presta culto a Deus e não ao seu ego. Nada a não ser centralidade em Deus, em sua palavra, é consistente com o dia de descanso. Pois esse descanso é tanto para a alma quanto para o corpo, e o dia do descanso não foi feito apenas para a parte animal de nós, mas para o espírito, para que ele possa ter uma calma profunda e que vence toda ansiedade, o antepasto do descanso que resta para o povo de Deus. Busque um ministério que esteja cheio de Cristo, cheio de fidelidade ao pacto, um ministério não de si e mais, mas de vai e quer. Busque um ministério que defenda o poder do Espírito, que, enquanto ensina plenamente a absoluta impotência do pecador, fale muito sobre a onipotência absoluta de Deus para salvar. Um ministério que não ecoe a opinião da cultura e dos sábios deste mundo, mas que diga: está escrito. Busque aquele que pregue um Cristo completo para pecadores vazios, cujo tema seja a morte e ressurreição, cujo objetivo seja tornar Cristo precioso para o seu coração e assim compelir você a confiar nele. Assim, você achará mais fácil descansar no dia de domingo do que se frequentasse um púlpito sob o pregador legalista,
cujo tema são os deveres morais, ou sob o pregador meramente doutrinário, cujo objetivo é a contenda e a briga, ou sob o pregador meramente experimental, cujo objetivo será mexer na lama suja do seu coração, em vez de derramar sobre você a água pura e limpa da verdade, como está em Cristo Jesus. Ó, meus irmãos e irmãs, sei quantos de vocês esperam ansiosamente por este dia durante toda a semana. E há momentos em que alguns de nós, quando acordamos de manhã, podemos pular de nossas camas dizendo: graças a Deus, este é o dia de descanso. Quando podemos dizer: agora não tenho que ir ao meu trabalho hoje. Adeus, colher de pedreiro ou martelo de carpinteiro. Não tenho que ir aos meus livros hoje. O banquinho alto, a escrivaninha e a caneta foram guardados. Hoje não tenho que cuidar dos servos, dos campos e do celeiro. Não tenho que caminhar pela loja e ver como o comércio está prosperando ou recuando. Acabou. Apenas pregue essas portas e as deixe em paz. Não tenha nada a ver com elas. Não me diga que tenho uma casa ou que tenho algo para pensar, exceto Cristo Jesus, seu Pai e o Espírito Santo. Suma pensamentos vãos. Não posso me envolver com vocês. Mantenham-se à distância. Já tive o suficiente de vocês. Vocês tiveram dias e dias, e vocês me apertaram e me afligiram o suficiente. Agora a minha alma passou pelo deserto. Senta-se junto ao poço de Elim. Desce seu cântaro. Puxa águas de descanso. Sobe na palmeira. Colhe os frutos doces e os desfruta em antecipação à festa diante do trono de Deus. Ah, isso será bom para seus corpos, bom para suas almas, bom para você em todos os aspectos. E meu sermão não será em vão esta manhã, se eu fizer você pensar todos os domingos. Os pássaros virão sobre os cadáveres, mas eu os afastarei. E se você vier a considerar não apenas este dia, mas seus momentos de oração e meditação diários, como sendo temporadas de descarga, quando o navio que estava afundando na água quase até a sua borda, e parece que irá afundar completamente, é descarregado e se levanta e flutua mais alto do que antes. Somos então como quando a águia desata a corrente e tem seus olhos descobertos, e então salta da rocha até o seu próprio ninho nativo nos céus. Quando sua pobre alma cativa, vendada, que tem jazido na escura masmorra, sai para a liberdade perfeita e dá um passeio lá fora, esquecida da prisão e da corrente. Ah, por esses céus na terra, esse precioso rei dos dias, o tempo é o anel e esses domingos são os diamantes dele inseridos. Os dias comuns são apenas os passeios no jardim, pisados com dificuldade e estéreis. Mas os domingos são os canteiros cheios de flores escolhidas e ricas. Este dia é o bálsamo e a cura do cuidado, o leito do tempo, o porto das calmas divinas. Venha, minha alma, jogue-se nesse leito, pois agora o leito é suficientemente longo e a coberta é suficientemente larga. Descanse e relaxe, pois você veio a Jesus, a um sacrifício consumado, a uma justiça completa, e sua alma pode ser saciada no Senhor, e seu espírito pode se alegrar no Senhor seu Deus. Isso é manter os dias de domingo, o símbolo de nosso descanso sem fim. Um homem não convertido não pode fazer isso, e há muitos de vocês, temo, aqui presentes, que nunca souberam o que significa o domingo, o descanso. Nunca tiveram um dia do Senhor em suas vidas. Em vão você guarda o dia, a menos que seu coração também o guarde. Ah, que seus corações saibam encontrar em Cristo um descanso perfeito. Então a terra terá descanso e guardará seus domingos. Que Deus lhe dê a conhecer o seu pecado e o capacite a voar para o Salvador e a encontrar nele tudo o que sua alma precisa. Que Ele o capacite a descansar em Cristo hoje. Então você guardará os dias de descanso na terra, até guardar o eterno dia de descanso diante do trono. Pois assim diz o Espírito, eles descansam de seus trabalhos. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá descanso. Confie nele e assim você será salvo. E seu espírito estará em paz que excede a todo entendimento.